Estamos aqui gravando. Quem lembra que foi que nós vimos ontem? Nós vimos ontem um negocinho chamado acelerômetro, que tem que anotar o tempo que você passa estudando. Quem lembra dessa ferramentinha aqui agora? Que a gente viu que tinha que colocar a data, tinha que colocar a hora que você começa, a hora que você acaba. Quem lembra disso? Que a gente calculou um pouquinho o tempo, não foi? De estudo. Ah, se eu começar a estudar 3 horas e acabar 3h30 a tarefa, então eu passei 30 minutos fazendo a tarefa. Lembra disso? Por que é, gente, que nós precisamos sempre colocar o tempo aqui? Por que a gente precisa colocar o tempo? Ah, tio, hoje eu estudei 1 hora. Hoje eu estudei 25 minutos. Hoje eu estudei 40 minutos. Por que a gente precisa, gente, colocar o tempo? Porque toda vida que a gente quiser melhorar, a gente vai ter que anotar o tempo. Imagina um nadador, imagina o Davi. Se a gente quer diminuir o tempo dele, a gente tem que saber quanto tempo o Davi percorre desde que começa a nadar até o final da piscina. E vai ter um técnico lá, né, gente, com um cronômetro. Vai ter um técnico lá para dizer o tanto de tempo que ele passou fazendo aquilo. Se a gente vai querer diminuir o tempo de estudo, galerinha, como é que a gente vai fazer então, se a gente quer diminuir o tempo de estudo? Gente, então é isso. Então foi isso que nós vimos ontem, né? Isso nós vimos ontem. E hoje nós vamos começar pelo calendário. Lembra do calendário que a gente viu ontem também? Quem lembra do calendário? A gente passou um tempinho aqui com vocês, não foi? Gente, se você não tem um calendário ainda, não tem problema, mas vai pedindo aí o mãe, vai pedindo o pai para providenciar. Se não sabe onde é que providencia, pede para falar comigo, que a gente vai montando. Tá? Até próxima semana tem que ter o calendário, tá? Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta já, é, gente? Eita, que passa muito rápido esse tempo. Então, hoje já é quarta-feira, e a gente vai tá iniciando aqui uma próxima etapa. Gente, então vamos lá, olha aqui para mim, ó. Por que é importante que você use o calendário? O calendário é importante para que você coloque e você tenha motivação para conseguir fazer a tarefinha de casa no mesmo dia. Eu vou repetir, olha aqui a historinha, ó. Muitas vezes, antigamente, quando você não fazia a tarefa no mesmo dia, quando a mãe ainda tinha que mandar, não era? Isso aí, você ia lá, fazia e falava assim: não, mãe, não quero fazer a tarefa. Não, mãe, é muito difícil. Não, mãe, eu não gosto muito desse negócio, não, não é? Só que aí, gente, você não colocava a sua força de vontade, você não dava energia para os seus estudos, você não dava o seu melhor nos seus estudos. E aí, todo dia era um dia mais difícil do que o outro, todo dia era um dia mais complicado que o outro. Agora, gente, não vai mais ser desse jeito. E aí, gente, agora não tem mais isso. Você vai colocar aqui, ó, a sua tarefinha de casa que você vai ter, ó, tá vendo? Você vai colocar a sua tarefinha de casa no post-it e você vai ter isso aqui com a missão do dia. Olha aqui, gente, a sua missão do dia vai ser fazer a tarefa de casa que o professor passou na sala de aula. Então, a sua missão do dia vai ser fazer a tarefa de casa que a professora passou na sala de aula. Tarefinha de matemática, tarefinha de português, tarefinha de ciências e tudo mais. E aí, gente, prestem atenção. Se você colocar no seu post-it, você já sabe o que é que vai ter que fazer. Porque vai estar escrito no post-it o que é que você vai fazer. Concorda comigo? Então, antes de você usar o Pomodoro, antes de você sentar realmente para estudar, você já vai colocar no post-it o que é que você vai ter que fazer. E aí isso aí vai ser bem legal, porque você vai ver, gente, que quando você colocar o post-it aqui e que você tiver, por exemplo, 3 calendários, gente, 2 calendários todo completo, ou seja, 2 meses de calendário, por exemplo, o calendário de agosto, que começou agora, não foi? E o calendário de setembro. Imagina você ter 2 meses de calendário, gente, todos os dias colocando os seus post-its. Quando você fizer isso, sabe o que é que vai acontecer com o seu cérebro? Sabe o que é que vai acontecer com o cérebro, gente? Esse negócio que tem dentro da nossa cabeça. Ele vai falar o seguinte: é muito fácil fazer a tarefa de casa no mesmo dia. Eu achava que era difícil antigamente, eu achava que era complicado, eu achava que era chato, mas agora, depois de 2 meses colocando post-its,
e usando no mesmo dia, vai ficar muito fácil. Vai ficar muito fácil. Como, por exemplo, o tio girar esse caderno aqui, né, gente? Quem lembra da nossa apresentação? Ficou muito fácil, né, girar para mim. Parece que eu tô fazendo esforço, gente. Parece que eu tô gastando energia para estar girando o caderno. Olha a minha cara de que tô gastando energia para girar esse caderno. Hein? Não, Parece que eu tô gastando energia, gente. Não tô não, gastando energia. não. Então, eu consigo até girar o caderno, conversando com vocês. E isso aqui para mim é muito fácil. Mas para você não é difícil, gente? Para você é um pouquinho difícil. É a mesma coisa na sua tarefa de casa, gente. A tarefa de casa, ela não é para ser difícil. A tarefa de casa, ela é para ser muito fácil e você não precisar gastar tanta energia, ser no piloto automático que a gente chama. Então, gente, no dia de hoje, você está começando a ver aqui agora comigo que nós temos o quê? Os post-its para realizar todos os dias. E além dos post-its, você sabe que você vai dar o seu melhor para realizar o post-it. Lembrando que quando você colocar o post-it, gente, você vai ter que riscar quando você acabar. Então, toda vida que você acaba o post-it, você vai ter que riscar também. Lembre-se disso, tá certo? Então é isso, tá, pessoal? Vou só repetir aqui, ó. Toda vida que você sentar para fazer a tarefinha de casa, tem que ser muito rápido e muito fácil para você. Igual é para o tio girar aqui o caderno. Então, eu não tô com cara de que tô fazendo esforço, né? É sempre muito fácil, é sempre muito rápido para mim girar o caderno. Então, olha aqui, ó, eu tô girando o caderno e tô de olho fechado, porque tá muito fácil para mim girar o caderno. Para você fazer a tarefinha de casa, gente, é do mesmo jeito, tá certo? Então lembra sempre disso. É muito fácil você fazer a tarefinha de casa quando você consegue fazer já criar o hábito, tá bom? Então lembrem-se disso. E hoje, pessoal, nós vamos falar um negócio aqui que vai ser ótimo. Lembra que eu disse que o método parece um jogo? Lembra, gente, que eu falei que o método é igual a um jogo? Eu falei que o método é igual ao jogo, né? E o nosso jogo, gente, do método vai ter um chefão. Quem é que é o chefão, gente, no jogo? Quem é que é o chefão no jogo? O chefão é o inimigo mais difícil, né? Vai ser sua mames e o seu papis. Por que, Guilherme, que vai ser minha mãe o chefão? Porque você, que tá aí do outro lado da telinha, você vai ter que ensinar a sua mãe o que foi que você fez na tarefa de casa. Então, o nosso chefão, gente, vai ser você ensinar para sua mãe o que foi que você viu naquele mesmo dia. E aí, gente, ela vai falar o seguinte: olha, você não está entendendo muito bem, porque você está se confundindo, você está gaguejando, você está confuso na sua cabecinha. Você, meu filho ou minha filha, está falando comigo e eu não estou entendendo nada. A sua mãe vai olhar para você e falar assim: não estou entendendo nada que você está me falando. Gente, olha aqui para mim, ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Se você tiver ido para a aula, se você tiver estudado, feito a tarefa de casa, mas não lembrar e não conseguir ensinar a sua mãe, adiantou de alguma coisa, gente, ter feito a tarefa de casa? Se Não, você não lembra, gente, você não lembra da tarefa de casa. Se você não lembra da tarefa de casa, como é que vai ser para estudar para a provinha? Como é que vai ser para você, deixa eu ver, fazer a tarefinha de casa na próxima vez? Não dá certo. Não dá certo, gente. Ou seja, se você tiver ido para a aula, tiver feito tarefa de casa e não conseguir ensinar a sua mãe, tá tudo errado. Mas isso não vai acontecer. Sabe como é que vai ser, gente? Vai ser assim, ó. Você vai chegar e falar assim, mãe, mas não dá um grito, não. Só fala assim, mãe, vem cá que chegou a hora de eu te ensinar. Você vai marcar com a sua mãe, vai ver um horáriozinho para você chamar ela para você ensinar ela. Aí você vai chegar e vai falar o seguinte, mãe, sabe o que foi que eu vi hoje? Assoviando, né? Ó. Sabe o que foi que eu vi hoje? Tá vendo? Tem que ser. Sabe o que foi que eu vi hoje? Porque aí fica melhor, né? A comunicação. Mãe, hoje, aí você vai falar. Hoje eu vi sobre. Aí você vai dizer.
Escrevam aí, gente, para mim. Todo mundo escreve aí nos comentários uma coisa que você estudou hoje. Vamos lá, presta atenção total. Vou colocar aqui o tempo de novo, gente. Você já sabe que enquanto o tempo estiver rodando, você não pode prestar mais atenção em nada que não seja aqui no tio. Então vamos lá, ó. Pessoal, quando acabar, presta atenção, vai acabar sexta-feira, né? Depois eu vou conversar com a sua mãe e vou passar 2 horas conversando com ela. E lá eu vou ensinar para ela como é que faz para ela lhe ouvir, para saber se realmente você está aprendendo ou se você está decorando, decorando. Então preste atenção. Quem aqui sabe, gente, o que é o checkpoint, gente, no jogo? Sabe o que é um checkpoint no jogo? Sim, é toda vez. Eu sei. Vai, Davi, diz aí o que é. Deixa o Davi dizer. É quando você morre, você volta no mesmo lugar. Isso. É isso aí, gente. O checkpoint no jogo é quando você morre, você não volta lá pro começo, você volta pro meio da fase que você pegou o checkpoint. Então, olha aqui para mim, ó, presta atenção. Se você conseguir ensinar bem a sua mames, então você passou de fase, não precisa voltar para estudar de novo. Mas, se você não souber ensinar muito bem, se você ficar confuso, se você ficar com dúvidas, então ela vai falar assim: meu filho, você parece que nem estudou. Minha filha, você parece que nem foi para aula, porque você está aqui falando comigo e eu não estou entendendo o que é que você está me dizendo. Então, preste atenção. Porque se você souber ensinar, vai estar tudo ótimo. Mas se você não souber ensinar, vai estar tudo paia, né? Vai estar tudo muito ruim. E aí, gente, você vai saber disso porque a sua mãe vai lhe dizer se está certo ou se está errado. Ela vai receber essa ferramentazinha aqui, que é o checklist do ensinar. Então, o desafiozinho de hoje, gente, vai ser o seguinte, ó, preste atenção. Desafio de hoje. Você vai ter que conversar com a sua mãe e vai ter que marcar 1 hora para você conversar com ela. 1 hora não, gente, passar 1 hora ensinando não, tá? Para você ensinar 5 minutinhos, para você ensinar 10 minutinhos, o que foi que você viu naquele mesmo dia. Top, né, Johanna tá dizendo. Johanna, então olha aqui para mim, ó. A tarefinha de casa, você vai dar o melhor para você fazer sozinha. Pode ser que eu tenha dúvida, tio. E aí? Aí você chama a Mames, chama o Paps, que ele vai lá e vai lhe ajudar. Mas quem tem que ir lá, fazer sozinha, ser rápida, ajustar nas técnicas que a gente passou, é você, tudo bem? Então, pessoal, olha aqui. Aí você vai marcar 1 hora do seu dia para você ir ensinar a sua mãe. Que horas vai ser essa? Pergunto eu. Que horas você acha que você tá livre, que a sua mãe está livre também, que você fala assim, não, eu acho que essa hora tá legal. Depois da aula? Depois dessa aula aqui, não, né? Porque você vai ter que fazer a tarefa ainda. Aham. Depois da tarefa e da aula. E depois da tarefa e depois da aula. Então, olha aqui, você não tem a tarefinha que a gente colocou no calendário, gente? Então, você vai ter que colocar depois do calendário, vai ter que ensinar a mãe. Ó. Vou abrir aqui a nossa apostila para você dar uma olhadinha aqui para você ver como é. Ó. Presta atenção. Agora, gente, eu vou recapitular, eu vou relembrar o que foi que nós falamos desde quando começou na semana passada. Então, presta atenção. Ó. Você tem aqui, gente, o entender, né? O entender, ele é na sala de aula. Nós já vimos isso. Todo mundo aqui tem que estar na aula, prestando atenção, tentando ouvir o que a professora está dizendo, você colocando lá na folha do Cornell. Quem lembra da folha do Cornell? Quer anotar uma palavrinha, 2, 3 palavrinhas que a professora está falando que é importante, tudo mais. Nós vimos depois, gente, que você vai fazer o momento OPA. Então, depois da sua aula, você vai ter que organizar o seu local de estudo. Lembra que a gente viu isso? Que tem que estar um local iluminado, tem que estar um local ventilado, tem que estar um local onde você vai estar ali agradável para você, não pode ter distrações. Um local gostoso, que tem que ser o local que é o canto do guerreiro ou o canto da heroína, né? O canto da heroína. Não pode ter barulho. Como? Não pode ter barulho, um local lá top de linha.
Depois você vai anotar no seu post-itzinho a sua tarefinha de casa, no momento OPA também. E você, gente, é você trocar uma ideia, né, com a sua mames, né? Conversar com a sua mãe. Mãe, chega aqui, mãe, que eu quero te dizer o que foi que eu vi na sala de aula, porque já já vou ter que fazer a tarefa, e eu sei que se eu lhe contar o que foi que deu agora, eu vou fazer mais rápido a tarefa, porque eu ainda vou lembrar e eu não quero esquecer. Aí você vai lá e conversa com a mamãe também. Depois, gente, tem um Pomodoro. Então, olha aqui que legal, ó. Nesse tempo aqui, ó, nesse tempinho aqui, você pode brincar. Então, você vai, ó, para a sala de aula, quer não entender, organiza sua tarefa de casa, no seu post-it. Organizar, não é fazer a tarefa. Você organiza, você limpa lá o local de estudo e tudo mais. Depois, gente, você pode brincar. Vai brincar, vai se divertir e vai ter uma hora que você vai ter que fazer a tarefa. Quando chegar na hora de fazer a tarefa, você já sabe que tem que colocar o Pomodoro, que é o tempinho de 10, 15 minutinhos, né? 20 minutinhos. E nesse tempo você não pode levantar, nem beber água, nem de banheiro, nem nada. Que nem a gente aqui, gente. Colocou o tempo, é 100% focado, você vai dar o seu melhor para acabar a tarefinha. Depois você vai começar a fazer a tarefinha de casa, né? Como é que a gente faz a tarefinha de casa, tio? Já falei. Se você tiver que ler, tenta tampar e falar para você mesmo o que acabou de ler. Se você tiver que escrever algumas coisinhas, lembra sempre de tentar escrever com as próprias palavras, né? E também lembre-se que quando você acabar, você vai colocar no acelerômetro a quantidade de tempo que você passou fazendo a tarefa de casa. Então, a tarefa de casa, que é a tarefa de casa, você vai ter que cronometrar o tanto de tempo que você passa lá. Se você passou 50 minutos, se você passou 2 horas, se você passou 3 horas estudando, você vai marcar lá o tanto de tempo que você passou para fim de casa. Aí, gente, quando acabar parece piada, né? É só você pegar o post-it que você colocou, pregar no nosso calendário que você consegue fazer a tarefa de casa, porque você é um excelente aluno agora. Colocou no calendário, gente, o calendário pode estar pregado na parede, né? E agora você vai marcar um horário para você ensinar os seus pais, ensinar a sua mames. Tá vendo aqui, ó, no método? Essa aqui é a página mais importante, gente, do curso todo. E aí, ensinando, gente, você vai explicar para sua mãe o que foi que você viu naquele dia mais cedo. Então, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui quem foi que disse. Falaram aqui, gente, ó, deixa eu ver aqui. Hoje eu estudei, né? Acho que foi a Alice que colocou isso aqui pra gente. Cadê? A Alice falou o seguinte, gente, ó. Hoje eu estudei sobre pontos de exclamação, pontos de interrogação e ponto final em redação. Ou seja, ela vai ter que falar para a mãe dela quando é que usa cada um desses pontos. Gente, ponto de exclamação, você usa para fazer pergunta? O ponto de exclamação? Não, né? O ponto de exclamação você usa para gritar. Mãe! Vem aqui me ajudar na tarefa que eu tô com dúvida. Aí ela, menino, não grita não, porque eu acho que você caiu. Fala com calma, mas esse mãe que você gritou tem vários pontos de interrogação, vários pontos de exclamação. É tipo assim, né, ó, gente? Mãe! E aí você taca ponto de exclamação, que é para dizer, para dar ênfase, né? Pronto. E aí, se você falar assim, ó, mãe? Ao ponto de interrogação, a pergunta, mãe? Né? Quando fala assim, eu vi a sua mãe lá no Canadá. Aí tu, a minha mãe? Né? Uma pergunta. Ontem o Davi ensinou as mães e os pais da aula de inglês, frutas e ciências. Boa, Davi! Então, ó, quanto mais você ensinar, melhor, tá? Então, gente, aí a Alice vai chegar e vai falar assim, mãe, ponto de exclamação é quando a gente estiver dando ênfase na nossa frase. É quando a gente está gritando, é quando a gente está querendo chamar a atenção. Tipo, socorro, né? Quando alguém está se afogando, dá vizinho, socorro! Ponto de exclamação. Ponto de interrogação, quando você vai fazer alguma pergunta. Aí a Alice vai lá, vai explicar. E além disso também, gente, teve outro, que foi o quê? Que foi o ponto final. Então, quando você acabar a sua frase,
quando você acabar o seu texto, você vai ter que, um parágrafo, vai ter que colocar um ponto final. Gente, então vamos lá. Um ponto final, a gente já viu para que serve. E aí eu tô só simulando, gente. Eu tô aqui só dizendo como se fosse a Alice ensinando os pais. Só para você saber que você também vai ter que ensinar. Aí vamos supor, gente, que a Alice chega, viu, Alice? Presta atenção. Vamos supor que a Alice chega e fala assim, mãe, o ponto de interrogação é para quando a gente estiver dando um exemplo, a gente vai lá e usa o ponto de interrogação. Então, por exemplo, ó, eu fui na feira e comprei. Aí eu vou botar um ponto de interrogação. Arroz, feijão, macarrão, tá certo, gente? Não, né? Você não vai colocar um ponto de interrogação aí. Então, tá errado. A mãe vai olhar e vai falar assim, Alice, isso aí não é português mesmo não, viu, Alice? Isso aí é mandarim, isso aí é chinês, japonês, isso aí é outra coisa que não é o português. Então, você não tá sabendo estudar direitinho. Você não prestou muita atenção na aula, ou você não estudou. E aí ela vai fazer o quê? A mãe vai falar o quê? Se você não tá sabendo me ensinar, então é sinal que você precisa passar mais um pouquinho de tempo, faz na sua tarefinha de casa, faz no dever, aí tu, não acredito, não consegui ensinar. Aí você vai lá e você volta. Mas pode acontecer também de falar assim, mãe, é muito fácil. Ponto de exclamação é quando eu tô querendo chamar a atenção, o ponto de interrogação quando eu tô fazendo pergunta e o ponto final no final da frase. Aí a mãe vai olhar pra Alice e vai falar assim, Alice? Très bien, que é parabéns em francês. Ou então, wunderbar, que é muito bom em alemão. Ou então, congratulations, que é parabéns em inglês. Ou então, só parabéns mesmo. Aí ela vai lá, parabéns, Alice, você foi ótima. Entendi o que é o ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos e tal, ficou show. E aí, gente, você vai ter passado do chefão. Por que é que você passou do chefão? Porque você conseguiu ensinar muito, muito, muito bem. Então, pessoal, o seu objetivo agora de hoje, gente, todo mundo aí, vai ter que colocar um acordo com a mãe e com o pai, qual é a hora do dia que você vai ensinar os pais. Nós sugerimos que seja de noite. E o que é que eu vou ensinar, tio, pro meu pai? O que está no post-it. Então, se tiver no post-it lá, matemática e português, como está aqui, por exemplo, ó, matemática e português, então você vai ensinar matemática e vai ensinar português. Mas, tio, é muita coisa, eu já não entendi muito bem matemática, não entendi muito bem português, eu posso fazer só um dos dois? Pode, gente. Então, gente, vocês também podem escolher um horáriozinho parecido se vocês quiserem. Aí você vai pegar o seu post-it, vai ensinar matemática e vai ensinar português. Lembrando, gente, se você achar que é muita coisa, então faz menor, certo? Tio, hoje eu tive 4 tarefas de casa, eu vou ter que ensinar todas 4? Não, pequeno gafanhoto. Não precisa ensinar todas as 4. Basta você ensinar 2, você pode ensinar uma, e aí na próxima semana você ensina 2, depois ensina 3, depois ensina 4. Você vai aumentando aos poucos. Tio, é porque é o seguinte, eu vou fazer 10 anos, vou fazer 15, vou ter que ficar todos os anos da minha vida ensinando minha mãe. Não vai, pequeno gafanhoto. Você não precisa ensinar sua mãe para sempre, não precisa. Ela tem que saber só que você consegue ensinar. Se você está ensinando durante 1 mês, durante 2 meses, tá tudo ok, aí você não precisa mais, né, mãe? Posso já fazer minhas coisas sozinho? Aí ela vai olhar para você e vai falar assim, se você estiver aprendendo, se a nota for boa, você não precisa mais me ensinar. Mas agora, se você tiver com a nota mais ou menos, e se você não tiver decorando, se você estiver decorando, e eu tiver que ficar mandando você estudar, eu vou lhe colocar de cabeça para baixo para você ver como é fazer a tarefa de cabeça para baixo. Aí a gente tem uma técnica de estudo que é maravilhosa. A mãe vai pegar os pés de vocês, vai botar para cima, vocês de cabeça para baixo, e aí você vai ter que fazer a tarefa de cabeça para baixo. Aí você não vai gostar muito. É não, gente, não é técnica não, é brincadeira, viu? Não é. Davi, não é pra fazer isso não, Davi, é brincadeira, brincadeira, brincadeira. Aí ela vai segurar nos seus pés e vai falar assim, olha, enquanto você não estiver aqui, eu tendo que mandar você estudar, você vai fazer a tarefa agora só de cabeça para baixo. Aí tu, não, mãe, não preciso não, eu vou sozinho, vou sozinho, vou sozinho, vou sozinho.
Se você não usar o método, é isso que a gente faz. De forma bem tranquila. Não, gente, é brincadeira, brincadeira, brincadeira. Só momento de descontração, porque a gente só fez uma pausa hoje, geralmente a gente faz 2 pausas, né? E aí faltam 3 minutinhos, então a gente está descontraindo. Mas resumindo, gente, o dia de hoje. Você colocou no post-itzinho, sabe o que é que tem que fazer. Você vai fazendo a tarefa de casa. Quando você acabar, faz um acordo com a Mames para você ensinar ela. Se você tiver ensinado, tudo maravilhoso. Você ensinou, passou de fase, tá ótimo. Se você não souber ensinar, então você volta lá, estuda mais um pouquinho e depois tenta ficar top de linha, tudo bem? Pessoal, era mais ou menos isso. Tem alguma pergunta, gente? Alguém? Ó, colocar de cabeça para baixo é brincadeira, tá, gente? Não vai pedir a mãe. Mãe, o tio disse que era para fazer tarefa de cabeça para baixo. Segura aqui minhas pernas para ver se eu consigo. Não é para fazer isso, não, gente. Mas é engraçado essa historinha. É, só para ser engraçado, gente, mas não é para fazer na vida real. Alguma dúvida, pequenos gafanhotos? A gente pode chamar vocês de pequenos gafanhotos? Eu não gosto de pequenos gafanhotos. Eu vou dizer... Eu vou pensar. Não gosto de gafanhotos. A mãe da Alice tem uma dúvida. Pode dizer, mãe da Alice. A mãe da Alice, que é a Yara, se eu não me engano. Não é isso? Isso mesmo, Guilherme. Olá. Oi, Yara. Maravilha. Diga aí o que é que você manda. Não, a minha dúvida é, depois que fizer o acelerômetro, que a gente escreveu lá, né, no acelerômetro, a quantidade de tempo que ela estudou. Na hora que ela que eu fui corrigir, tinha alguns erros, né, na tarefinha. E aí ela, lógico, ela teve que fazer de novo. Eu só falo onde que tá errado para fazer de novo. Então aí eu tenho que voltar, ela tem que voltar de novo no cronômetro lá do Pomodoro? É ótimo que ela volte no Pomodoro. Por quê? Porque ela vai ver que vai passar mais tempo ainda para fazer alguma coisa que estava meio errada. E se ela fizesse certo, logo de primeira, não precisaria ter estudado tanto tempo assim que ela precisou voltar, entendeu? Então, sempre que ela voltar nessa matéria, sempre que ela voltar na matéria, lembra de colocar o cronômetro para ver o tanto de tempo que ela passou estudando. E aí isso aí vai ser ótimo, porque aí na próxima vez você vai falar para ela o seguinte: Alice, vamos tentar prestar mais atenção na sala de aula, vamos tentar organizar melhor os estudos no momento OPA e vamos fazer a tarefa de casa só uma vez, mas você vai dar o seu melhor, para que depois, na correção, com a professora ou comigo no ensinar, você não precise errar. E aí ela vai perceber que se ela não errar, ela não precisa mais ficar voltando e perdendo tempo. Mas agora, lembra que eu falei do chefão? Isso aí foi a dúvida exatamente de hoje. Que é como se fosse um chefão que a gente vai ter que bater, né? Mas é um chefão positivo, gente. É um chefão do bem, para saber se a gente está aprendendo ou não, né? Então não é o chefão do mal, é o chefão do bem, porque você tem que saber que está aprendendo. Como eu falei logo hoje no comecinho. Não adianta você estudar, você ir para aula, se você não está conseguindo ensinar a sua mãe. Porque é mesmo que nada, é mesmo que não ter ido para aula, é mesmo que não ter estudado. Aí a gente sempre fala do chefão do bem, que é para você saber, para o filho saber que está realmente aprendendo. Ok, Guilherme, outra coisa. Pronto, pode dizer. Então, no momento OPA, hoje ela pediu, porque ontem ela não conseguiu, né, fazer o áudio de 1 minuto. Ela se embaralhou lá, e aí ela não conseguiu lembrar, e ficou nervosa. Aí hoje ela pediu, terminou a aula online, de cada matéria que ela tem, né? Mamãe, eu posso fazer agora que eu sei tudo. Aí eu deixei hoje ela fazer desse jeito, mas é melhor fazer depois que acaba toda a aula da manhã, fazer, porque na escola normal, ela vai para a escola e vai voltar e vai ter que fazer isso só depois, né? Só que hoje, como a gente está todo mundo, assim, tendo essa aula online, né, tem um intervalozinho depois que começa outras aulas, aí hoje ela quis fazer isso, aí ela fez bem bonitinho. Mas aí, o que você acha? Deixa o que faz só no final de todas as aulas ou de cada matéria? O ideal é ela ir aumentando aos poucos o nível. Isso em toda a metodologia. O que é certo é fazer o que a gente está pedindo e aos poucos você vai aumentando cada um dos elementos. Então, por exemplo, o Pomodoro pode começar com 10 minutos? Bom, se não conseguir com 15, pode colocar 10 minutos para ir aliviando, depois vai melhorando. É a mesma coisa do áudio. Se ela quiser passar 1 semana, 2 semanas, assim que acabar a aula, mandar logo o áudio, tá tudo ótimo pra gente, entendeu? Mas aí depois você vai falando pra ela, minha filha,
escolha uma matéria ou 2 matérias para você me contar só quando acabar a aula, daqui a 2 semaninhas, entendeu? Daqui a 1 semana. Aí essa matéria que ela já tá mais entendendo melhor e tudo mais, aí ela vai, quando acabar a aula, ela vai lhe mandar para aumentar um pouco o desafio, entendeu? Ou seja, sempre no nível dela, sempre aumentando devagarzinho. Porque ela já passou 2 semanas contando pelo áudio, foi o que ela viu. Então já melhorou essa habilidade. Depois dificulta mais um pouquinho, entendeu? Aí a gente, e principalmente a matéria que ela mais gosta. Então, coloca a dificuldade na matéria que ela mais gosta, depois arrasta as outras matérias. Mas, assim, o ideal mesmo é fazer depois que acabar todas as aulas. Mas por conta da idade e outras coisas, não tem problema ser desse jeito. A gente já tinha ouvido essa dúvida outras vezes também.